Eu consigo. Perfecto. Bueno, chicas, muchas gracias. Então, muito obrigado. Muchas gracias por estarem aqui. Sé que hoy es vacaciones, digamos así. Vacaciones significam férias. Então, estamos de vacaciones, 2 semanas de vacaciones. E hoje era solamente para não olvidar, então, só para não esquecer ou para não perder este contato que começamos. Como começamos a conhecer-nos e a falar na semana passada, então, como a gente começou a se conhecer e a conversar na semana passada, então, eu quise seguir com estes contatos para que não nos olvidemos aqui depois de 2 semanas, e aí parece que se passa muito tempo, e aí, ai, não, já não acordo mais de espanhol, já não sei mais quando tenho classe, não sei se hice as tareas. Para não perder este contato, me gustaría seguir con las lecturas, al menos las lecturas. Entonces, muchas gracias. Separé 3 microcuentos para hoy. Hoy no tenemos actividades, no tenemos tareas, solo temos a leitura. Então, hoje a gente não tem atividade, a gente não tem tarefa, a gente só tem a leitura. Então, vamos ler, compreender o texto e conversar um pouquinho, pensar em algumas coisas que os textos estão trazendo para a gente. Eu vou começar com esse menorzinho, que se chama Cubo e Pala. O que que parece para vocês Cubo e Pala? O que que parece? É de Carmela Gresset. Cubo e Pala. Que é isso? Pode escrever também. Que parece Cubo e Pala? Como traduzir? Alguém tem uma sugestão de como a gente traduziria isso? Esse Cubo e Eu tô Pala. pensando ainda. Vamos a ler, voy a leer una vez y ahí volvemos a ver si comprendemos algo. Entonces, es un cuento de Carmela Greci. Con los soles de finales de marzo, então, mira ahí, ya estamos al final de marzo, con los soles de finales de marzo, mamá se animó a bajar de los altillos las maletas con ropa de verano. Sacó camisetas, sacó gorras, shorts, sandalias y, aferrado a su cubo y su pala, también sacó a mi hermano pequeño, Jaime, que se nos había olvidado. Llovió todo abril y todo mayo. ¿Qué palabra parece que comprendieron? Así, ¿qué palabras son iguales que portugués? Quais são as palavras assim que vocês vão falar? Ah, essa palavra é igual ao português, eu entendi. Camisetas, shorts, sandálias, Camisetas, gorras. shorts, sandálias, gorras, parece igual, é igual ao português, mas aqui são bonés, tá? Então, ela sacou, ela retirou. Então, sacar é retirar, ela retirou camisetas, bonés, shorts, sandálias. Então, vamos ver um pouquinho antes aqui, ó. Com los soles de finales de março. Com os sóis. Então, aqui, sol se escreve igual. Então, com o sol, né? Com os sóis de final de março, al princípio, Yasmin nos falava que me perguntou, ah, hace mucho calor aí? Como assim? Hace mucho calor. Final de março, é a época que estamos. Então, com os sóis do final de março, que é o momento que nós estamos, mamá, então mamãe, se animou a baixar, então a descer dos altos as maletas com roupa de verão.
Então, pensa que a mãe guardou tudo lá em cima, num guarda-roupa, no alto, as maletas, malas com roupa de verão. Aí ela retirou camisetas, retirou bonés, retirou shorts, retirou sandálias e aferrado a seu cubo e sua pala e grudado, então preso, segurando firme, su cubo e sua pala, que seria um, um baldinho e uma pá. Então, com o seu baldinho, sabe esses baldinhos e essa pá de praia? Então, com o seu balde e sua pá, também retirou a mi hermano pequeno. Como que parece que é esse mi hermano pequeno? Meu irmão pequeno? Meu irmão pequeno. E também ela retirou lá de cima, grudado, preso ali, segurando firme, o seu baldinho e a sua pá. Ela também retirou o meu irmão pequeno, Jaime, que se nos había olvidado. Hablé al principio. Olvidar, ¿qué es olvidar? Esquecer. Então, e ela retirou lá de cima também o meu irmão pequeno, que a gente havia esquecido. Depois, llovió todo abril e todo maio. Por exemplo, hoy llueve. Choveu todo abril e todo maio. E aí você termina a história aí. Chicas, ¿creen que sea posible que se olvide a un hijo? É possível se esquecer do filho? Eu acho que não. ¿Alguien ya fue olvidada por alguien de la familia? ¿Alguien ya fue Eu já. esquecida? Yo ya fui olvidada en la escuela. Eu também já fui esquecida. Eu também. Mira, dos, tres. Yasmin también, nos habló también. Entonces somos É. cuatro. De siete, somos Minha mãe cuatro. deixa na escola. A mí me olvidaron en la escuela. Tendrían que buscarme y no me buscaron. Y ahí me quedé una hora sentado esperando. Minha mãe me esqueceu pra trás na igreja. En la iglesia, entonces, en la escuela, en la iglesia. ¿Alguien más fue olvidada? Eu fui na escola também. En la escuela también. Mira que, Eduarda, tu mamá tiene muy buena memoria, porque fue mi papá, en el caso, mi papá no, mi papá me olvidó. Já pessoas da minha família, eu acho que já foram esquecidas assim, né? Por engano, ou porque tinha tanta coisa pra lembrar e acabou esquecendo, mas comigo mesmo nunca aconteceu, que eu me lembre. Yo me quedé ahí una hora después que todos mis amigos fueran a su casa y estudiaba por la tarde. Así que terminó las clases de la tarde, me quedé ahí esperando y llegaron los estudiantes de la noche. Y yo estaba ahí aún esperando. Y ahí llegó las personas, los adultos de la noche, e aí me miravam e como, que haces? Então, o que você faz? Né? Me perguntavam, o que você faz aqui? E me queria assim, espero mi papá. E mi papá não vino. Depois, mi papá, de muito tempo, mi papá chegou. Bueno, esto no es un cuento de terror. Vamos a ver el otro. Hablaba e hablaba. Max Albi. Então, falava e falava. Né? Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Então, falava, 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 falava e falava e falava. E venga a hablar. Então, e venha falar. Eu sou uma mulher de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa. Lo mismo les daba. Despedirla por eso, hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido más capaz de echarme mal ojo.
Vamos a compreender hasta aqui. Então, começa a história e falava, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava. E vem a falar. Eu, é eu. Então, eu sou uma mulher de casa, da minha casa. Sou uma mulher que fica em casa. Mas, então, mas, aquela criada gorda, então, aquela empregada gorda, não fazia mais do que falar, e falar, e falar. Chicas, si es con ustedes y alguien habla y habla y habla y habla todo el tiempo, ¿cómo usted se siente? Como vocês ficam? Eu acho que, na minha opinião, essa pessoa deve ser muito sozinha, né? Sí, puede ser que sea. Lena dijo que fui el último en ser recogido en la escuela. Perfecto, sí, fui el último. Sí, triste, pero fui el último. Y bueno, y Eduarda nos habló que una persona que habla mucho o tiene mucha voluntad de hablar es porque es solitaria. Vamos a ver. ¿Qué harían si cuando alguien habla mucho com vocês? ¿Qué hacen? O que vocês fazem quando alguém está falando muito com vocês? Ignoro. De perto da pessoa. Que dor. Ah, Eu fico conversando com ela. ustedes são muito malas. Malas. Não, assim, eu converso também, mas se chegar num ponto de não parar, já fico irritada. Ya, bueno, ustedes conocen a Anitta. ¿Vocês conhecem a Anitta? Sí, Hay una música que se llama Inocente o Indecente. Bueno, les enviaré la canción, porque ella habla así, y yo soy mala de verdad, mala de verdad. São ustedes, chicas, são vocês. Eu sou má de... Ela canta, eu sou má de verdade, má de verdade. São ustedes, que eu sou Eu não má. sou má, não. Olha aí, o professor. Fala Eu tenho de um monte de carinha verdade. de anjo. Como? Eu tenho mais carinha de anjo, não sou Não, má, enfim. não. Bueno, vamos a ver. Sí. Una carita, sí, una carita de ángel. No sé, no sé, no veo, no vi aún tu carita de ángel. Hay una telenovela que se llama así, Carita de Ángel. Bueno, e então, mais aquela empregada gorda, né, não fazia mais do que falar, falar. E começava a falar. Então, falava de tudo e de qualquer coisa. Às vezes, o mesmo lhe dava, né? Então, a mesma coisa, repetia a mesma coisa. Despedi-la por isso, e, tá vendo que aqui, ó, a gente tem no espanhol a interrogação de cabeça para baixo. A interrogação de cabeça para baixo, ou a exclamação, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui não foi a exclamação de cabeça para baixo. Ela serve, deixa eu ver por que não está indo. Ela serve para marcar a entonação na pergunta, na leitura. Então, despedir-la por isso, então, despedi-la por isso, despedir porque ela fala muito, houvesse, não, então tivesse, hubiera tenido, então havia tido, né, houvesse tido que pagar seus 3 meses. Então, eu ia ter que pagar os 3 meses que ela estava ali. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal ojo. Então, ademais, né, além disso, ela teria sido muito capaz de echarme mal ojo. Então, de me jogar um mal olhado. Então, jogar aí uma praga. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá. Le metí la toalla na boca para que se callara. Então, até en el baño, que é no banheiro, até no banheiro, que se isto, que se aquilo, que se o mais para lá, né? Então ela ficava falando que se aquilo, que se talvez aquilo outro, que sim aquele mais para lá.
Le meti, então, meti, né? Coloquei, enfiei a toalha na boca dela para que se calasse. Não morreu de isso. Então, não morreu disso. Já está dizendo que ela morreu, né? Não morreu disso, mas morreu. Não morreu de isso. Sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Então, mira, no murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Então, não morreu disso. Eu meti a toalha na boca dela para que ela não falasse mais, ela não morreu disso. Porém, de não falar. Ela morreu por não falar. Se rebentaram, é como se arrebentaram as palavras por dentro. Então, se arrebentava as palavras por dentro. O que lhes pareceu, chicas? O que vocês acharam? Eu acho que a mulher é muito má com a gordinha ali. Não precisava disso, não. Deixasse ela falar. Nossa, que dó. Perfeito, Eduarda, que é muito mala. Ustedes, então vocês, né, têm alguma palavra que ou algum momento que queriam muito falar, pero não falaram? Teve algum momento que vocês queriam muito falar e não falaram? Toda hora. Sim. Todo o tempo. Sim, Melissa, quando? Quando, Lana? Ah, quando eu tô, tipo, discutindo com meu irmão, ele sempre fica falando na minha frente, aí eu fico me segurando pra deixar ele falar. Aí eu sempre fico, nunca falo nada, fico calada, aí eu fico irritada no final. Então, mira, que Melissa habló de su hermano. Y chica, bueno, tenemos solamente mujeres aquí, ¿no? Tenemos solo las lúminas. ¿Creen que las mujeres callan más? ¿Las mujeres calan más que los hombres? ¿Qué piensan? Vocês acham que as mulheres calam mais que os homens? Às vezes a pessoa não precisa falar muitas coisas que fala, tipo, falar sobre a mulher, de como que ela é, tem que calar a boca sobre isso. Bueno, Lana nos trouxe otra cosa, que a veces las personas hablan sobre las mujeres. Então, às vezes as pessoas falam sobre as mulheres como elas são. Ocorre sempre isto? Ocorre sempre isso? Eu acho que sim, principalmente nas épocas de escola, né? Quando é presencial, ocorre bastante esse tipo de coisa. Bueno, Yasmin nos dijo que en la escuela ocurre estas cosas. Por que le estou perguntando? Por que eu estou perguntando isso, né? A mim, então, para mim, né? A mim me parece muitas vezes que as mulheres são olvidadas. Então, olha a nossa palavra de hoje, olvidadas, são esquecidas, ou não são oídas, não são oídas. As mulheres não são oídas. A mim me parece isso. Parece que as mulheres são esquecidas, elas não são ouvidas. Ou não? Tem vezes que sim. Não sei explicar. A veces sim. ¿Por qué estoy hablando esto, chicas? Quero que hagan um exercício, quero que vocês façam um exercício, não é um exercício de tarefa, tá? Só um exercício de pensamento. Quero que hagan um exercício de pensar e mirar e ver, por exemplo, em la televisão. Todas veem televisão? Vocês assistem televisão? Sim. Perfeito. Em la televisão,
quiero que empiecen a ver quién habla más, los hombres o las mujeres. ¿Quién tiene el papel principal? ¿Los hombres o las mujeres? En una empresa, ¿quién es el jefe? Os Jefe, homens. É mais os homens. chefe. Y quiero que São mais os homens que falam mais. quiero que empiecen a ver esto, porque la televisión nos muestra um pouco de nossa sociedade. Então, a televisão mostra um pouquinho da nossa sociedade, né? E aí, quem habla mais? Los hombres ou las mujeres? Quem são los jefes ou jefas? Los hombres ou las mujeres? ¿Quién está más en casa? ¿Los hombres o las mujeres? Y ahí empecemos a ver y vamos a ver ahí que muchas veces los hombres hablan más que las mujeres, o las mujeres están siempre detrás, então as mulheres ficam atrás dos homens, e aí temos que pensar por que isto ocorre. Então, a gente tem que pensar por que isso ocorre. E depois de pensar por que ocorre, temos que pensar como cambiarlo. Cambiarlo. Cambiar é mudar. Então, mudá-lo, cambiá-lo, mudá-lo. Então, a gente tem que primeiro ver se isso acontece, e aí, se vocês já me falaram, sim, os homens falam mais. Aí a gente tem que começar a pensar por que isso acontece, então. E aí, depois de pensar por que isso acontece, a gente tem que começar a pensar como que a gente pode mudá-lo. Então, como que a gente pode mudar essa situação? Vão pensando nisso e a gente vai voltando nesse assunto para as próximas aulas. E aí, uma ideia poderia a gente escrever alguma coisa sobre, pensar no microconto. Então, uma situação, como, por exemplo, vamos olhar esse conto aqui do Falava e Falava. Qual é a apresentação, né? Então, o conto, ele começa sempre com uma apresentação. Ele começa aqui, ó, ele já traz uma situação. Ela, né, falava e falava e falava e falava, falava, falava e venha falar. Então, ela já traz uma situação, nossa, só falava. E aí ela apresenta, logo no segunda parte, apresenta a situação e traz um problema. Eu fico em casa, eu sou uma mulher de casa. E aquela empregada gorda, ela só fala, 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 fala. E aonde eu vou, onde eu estivesse, ela vinha e começava a falar. E aí o problema é, devo despedi-la por isso? Ai, talvez ela me jogue um mal olhado. E aí qual que é a situação final? Até no banheiro, até no banheiro. E aí essa é a situação final. E aí o que eu faço para resolver, né? Eu tenho um problema. Então qual é a minha historinha? A empregada que fala. E aí qual que é o meu contexto? São a patroa e a empregada que fala e segue a patroa o dia inteiro falando e repetindo coisas. E aí, qual que é o meu problema? O banheiro. Até no banheiro, ela vem e, não sei o que é isso, eu sei aquilo, eu não sei mais aquilo, e ela começa a falar. Qual é a solução? Então, olha a solução que ela dá. Le meti la toalha na boca. Então, eu meti a toalha na boca para que se calasse. Não morreu disso. Aí ela já nos afirma que a empregada morreu. Não morreu disso, ou seja, ela morreu. Porém, de não falar. Se lhe arrebentavam as palavras por dentro. E olha como se lhe arrebentaram as palavras por dentro é algo um pouquito poético. Alguém muere de verdade com as palavras que não habla. Alguém muere, então alguém morre de verdade, assim, no sentido literal, por não falar? Não. Não, pero morimos en el sentido más, vamos a decir, no romántico, pero no irreal, pero num sentido fictício. Quando não hablamos algo que nos gostaria, morimos.
Então, mira como es algo un poquito poético, porque no se muere por las palabras que no se hablan, pero las palabras que no hablamos y que guardamos adentro de nosotros nos matan por dentro, que esta es la idea del cuento. Então, as palavras que nós não morremos literalmente por não falar, mas as palavras que a gente guarda dentro de nós e nós não falamos, qual é a ideia do conto? Elas vão se arrebentando por dentro de nós e nós vamos morrendo com aquelas palavras. Então, num sentido fictício aí e num sentido muito poético. E aí minha pergunta alguém de ustedes aqui já passou por um momento que queria muito falar e não falou? Então, alguém passou por um momento que queria muito falar e não falou? Por exemplo, en esta situación, quando encontra o chico que estás enamorada, quando encontra o garoto que você está apaixonada, hablamos, quando encontramos a pessoa que estamos enamorados, hablamos ou não hablamos? Depende, se tiver com vergonha. Falamos, né? Ah, mira que ustedes son muy, tienen mucha coraje, tienen mucha... Puxar assunto. Ah, mira que... Ah, así que hablan. Alguien, todas hablan, Melissa, Yasmin, Stephanie, ustedes também hablam? Vocês também falam quando encontram a pessoa que você está apaixonada? Sim, né? Tem que puxar assunto. Sim. Stephanie, estás aí? Sim, é que eu não. É que eu tenho vergonha um pouco de falar. Não, tranquila. Mas você tem vergonha de falar com a gente aqui ou quando você encontra a pessoa que você está gostando? Os dois. Ah, então eu tô no time da Stephanie, que também tenho vergüenza. Stephanie, isso assim, vergüenza, que é vergonha. Aqui com nós outros não necessita ter vergüenza. Agora, quando encontra alguém que te gusta, que está enamorada, te entendo. Eu também tenho vergüenza. Tenho que aprender um pouquinho mais com Eduarda, Lana, Melissa e Yasmin e empezar a hablar, porque me quedo assim como rojo. Viu, professora? A gente até que fala, se abre então com a pessoa, mas às vezes a gente fica tão vermelho que a gente desiste às vezes. Exato, me pongo rojo. Então eu me coloco, né? Eu fico vermelho, rojo, me pongo rojo e aí empiezo a tartamudear. Imagina assim, se não fala com a pessoa vai embora. Bueno, es un raciocinio muy bueno, Lana, porque si no hablo, se va. Pero me empiezo a tartamudear. ¿Qué es tartamudear? Gaguejar. Y ahí voy a hablar, y ahí empiezo y no sé qué quiero hablar. Y ahí me quedo como con mucha vergüenza, con mucha vergüenza. Bueno, chicas, hay un texto más, pero lo dejaré ahí más para la clase, para la semana entrante, que es ese, las gafas. Gafas são óculos, como o que eu uso aqui, gafas, y vamos a ver qué ocurre con con este cuento después. Hoy tenemos entonces el cubo y pala, que es la historia de la mamá que se olvidó al hijo arriba con las maletas y después él hablaba y hablaba, que es de la mujer que mató la criada por no dejarla hablar, por não dejarla, né? Por não deixá-la falar. Ela matou a empregada por não deixá-la falar. Chicas, es esto. Muy rápido, muy sencillo. Então, muito rápido, muito simples. Eu agradeço a atenção de vocês.